Estudo do livro de Apocalipse, parte 4. Eu havia parado no versículo 9 do primeiro capítulo e diz assim a palavra do Senhor: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Eu ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e derradeiro, e o que vês, escreve num livro e envia a 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Nós estamos dando continuidade ao estudo do livro de Apocalipse, e aqui João ele começa a contar a experiência gloriosa que ele teve com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então João ele se encontra na ilha de Patmos. Ele é um homem idoso. Possivelmente João tenha mais de 90 anos. E ele está preso na ilha de Patmos. E Patmos é uma ilha no mar Mediterrâneo que mede de 10 a 16 quilômetros. E é uma colônia carcerária. É uma colônia de prisão, ele está preso. Então, e ele está preso, e ele explica a causa por que está preso. Ele não está preso por ser um marginal, não está preso por ter cometido um crime, ele está preso por causa do seu testemunho, porque é por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. E o apóstolo está no fim da sua vida, ele está sozinho e que está num contexto difícil da igreja. João, ele é o último apóstolo vivo. Ele viveu todos esses anos e viu Jerusalém sendo destruída no ano 70 pelos romanos. Centenas de milhares de judeus foram massacrados. Diz que os romanos ainda fizeram a limpeza em todas as aldeias, em mais de 980 aldeias em Israel. Fizeram um extermínio. E João, ele vê toda essa catástrofe. Ele viu a morte, ou teve conhecimento da morte de todos os outros apóstolos, possivelmente sendo martirizados. Nessa época, Paulo já foi executado pelo Império Romano, e João é o último apóstolo e ele está preso. E a igreja está passando por uma grande perseguição, porque desde o tempo de Nero a igreja começa a ser perseguida, em 64 depois de Cristo. Depois intensifica-se o culto ao imperador, e os imperadores se consideram deuses, e no Império de Domiciano, que foi imperador em Roma de 81 a 96, o culto ao imperador, ele atinge o seu ápice. E aí a perseguição, aí a extermínio, aí a tortura, aí a exílio, aí é todo tipo de barbárie. E a igreja está passando por toda essa dificuldade. E o apóstolo João, assim como nós vimos na carta do apóstolo Paulo, são homens que amavam a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Homens que viam o perigo e que davam a vida pela igreja. E João, ainda passando todas essas dificuldades, e a igreja passando pelas dificuldades de perseguição externa, ainda tinha os perigos internos daqueles que queriam tomar conta e se apropriar da igreja do Senhor Jesus Cristo. E tu pode ver que acontecia esse problema. Paulo, ele abria as igrejas, ele que levantava as igrejas, e mesmo dentro da igreja muitas vezes tinha que escrever e se justificar, porque algumas pessoas se levantavam contra o apóstolo Paulo. E aí o apóstolo Paulo, em Coríntios, ele escreve aos Coríntios, ele diz assim, olha, fora todos os problemas, fome, luta, açoite, perseguição,
me oprime o cuidado da igreja a cada dia. Então ele diz, quem não enfraqueça, quem não passa trabalho, quem não passa trabalho. Então, o amor de Paulo pela igreja. E João também, ele sente também a dificuldade, porque na terceira epístola tu vai ver que ele diz assim, eu escrevo a igreja, mas Diótrefes, que quer ter o primado, ele não nos recebe. Então, existia problemas internos, e os internos muitas vezes são muito piores do que o externo. O inimigo que se levanta no meio da igreja. E Paulo, tu vai ver no livro de Atos, quando ele chama os presbíteros da igreja de Éfeso, ele diz, olha, depois que eu partir, vai surgir no meio de vós lobos cruéis, e entre vós mesmos, vocês, vai surgir homens falando perversidades, querendo trazer os discípulos para si. Então existia muita ambição. E a igreja está padecendo muito por toda a dificuldade. A igreja está passando por uma situação muito difícil. E já no primeiro século, os lobos cruéis já tinham se levantado no meio da igreja. Homens que queriam ter o controle e dominar a igreja de Cristo. E é importante que a gente veja assim, o contraste que a gente vê de homens como Paulo, como o apóstolo João, como Pedro, que amavam a igreja de Cristo e que sabiam que a igreja era de Cristo. O apóstolo Pedro, quando ele escreve a sua primeira epístola no capítulo 5, ele diz assim, ele escreve aos presbíteros e diz assim, vocês têm que apacentar o rebanho de Deus, e ele fala claramente, o rebanho é de Deus, a igreja e a herança de Deus. E muitas vezes a gente vê em alguns casos pessoas que dizem, se adonam e dizem, não, as minhas ovelhas, o meu rebanho, e a gente tem que dizer, opa, o livro de Atos diz que o Senhor resgatou a igreja, Deus que ele resgatou com seu próprio sangue, mas hoje, como no passado, algumas pessoas se levantam e querem se apoderar da igreja de Cristo, e a igreja é deles, a minha igreja, as minhas ovelhas. E o apóstolo Pedro diz claramente, o rebanho de Deus, vocês estão apacentando e cuidando do rebanho de Deus. E aí ele diz, não é para fazer por torpe e ganância, por desejo de dinheiro, ou por com força, ou com autoridade, não, com amor, é cuidar, porque o rebanho é do Senhor Jesus Cristo. E aí, João, quando ele está escrevendo, ele não usa de autoridade, mas ele se coloca na mesma posição, e a primeira coisa que ele diz é, eu que também sou vosso irmão. Então, nós não temos todo o contexto histórico, mas pode ser que quantas coisas poderiam estar sendo faladas quanto o apóstolo nesse momento, até mesmo para minar a sua autoridade, ou minar o seu apostolado. Ele estava longe, não podia se defender, e ele já se coloca no primeiro quanto que ele é, eu também sou vosso irmão e sou companheiro. E aí ele coloca que ele é companheiro na aflição, ele é companheiro no reino e na paciência do Senhor Jesus Cristo, e que ele também está sofrendo, e que assim como a igreja está passando por aflição, ele também está participando também junto, e ele não está alheio, isolado. E é importante a gente ver que ele não está numa colônia de férias. A igreja está padecendo e o apóstolo está lá no bem bom, no iate, tranquilo, e a igreja está num barquinho afundando. Não, ele diz, eu sou também vosso irmão e sou companheiro. Quer dizer, nós estamos todos no mesmo barco. E essa ilha de Patmos era uma rocha, era só pedra, não tinha praia, não tinha nada. Era um lugar de exílio, e nesse local, João, ele vai ter uma experiência que homem nenhum na face da terra, eu acredito que teve com Deus. Deus vai dar ao apóstolo que está a maior experiência que um homem na face da terra teve com o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu quero fazer uma aplicação rápida sobre isso aí. João, como eu disse, ele escreveu o livro de Apocalipse 96 depois de Cristo. Possivelmente, já passado do início do ministério de Jesus, certamente 66 anos. Ele possivelmente devia ter encontrado Jesus, ele já era homem feito, ele devia ter uns
No mínimo uns 25 anos, acredito, vamos botar 25, para não dizer que ele tinha 30 ou 20, vamos botar 25. Então ele tem mais de 90 anos. E que ele sabe como ele está em fim de carreira. Ele não está esperando nada, mas ele não sabe o que o Senhor Jesus tem reservado para ele. E aí nós aplicamos na tua vida, quizá eu não sei a tua idade, eu não sei a tua força. Quem sabe tu acha que tu tem pouca força, ou a tua idade já é muita, e que as coisas para ti acabaram, e tu, quem sabe, está esperando só o fim, mas tu não sabe o que Deus tem reservado para ti. E o homem, ele é imortal até que Deus acabe com o plano dele com ele. Então, se Deus te mantém ainda vivo, tu é imortal até que Deus acabe aquilo que ele começou a fazer na tua vida, e não importa a tua idade, não importa a tua força, porque nós não estamos contando na nossa força, nós estamos contando na força do Senhor. Então Deus pode te usar na idade que tu tem, e na força que tu tem, Deus pode ser glorificado. Muitas vezes a gente, pela idade, ou a gente se acomoda, achando que não dá mais, e que nós não conseguimos mais, pela nossa idade nós não podemos começar, mas o princípio e o fim é o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como Ele é o princípio, Ele é o fim, e assim como Ele é o fim, Ele é o princípio. No Velho Testamento dizia que os jovens e os mais novos deveriam se levantar diante das cãs, diante dos mais velhos, eles deveriam ter o respeito, e muitas vezes a gente sofre um pouco mais, aquele que é mais velho, e ele se sente um pouco desprestigiado pelos mais novos, pela sua idade. Muitas vezes a sua opinião não tem muito valor, mas eu quero te dizer que, assim como João, Deus pode ter reservado para ti, para essa tua idade, algo glorioso para a tua vida, e tu tem que colocar a tua esperança viva em Deus. No versículo 10 ele começa a contar essa experiência, que ele foi arrebatado no Espírito. E ele se encontra no dia do Senhor. Então, ele está em Espírito no dia do Senhor. E aqui tem duas correntes. Dizem que o dia do Senhor, alguns eruditos dizem que ele se encontrava em Espírito no domingo, porque a igreja primitiva considerava o primeiro dia da semana o dia do Senhor. Mas também existem aqueles que dizem que fala sobre o que está escrito em Isaías no capítulo 2, que fala sobre o grande dia do Senhor. Tu vai ver isso em Isaías 2, a partir do versículo 5. É um dia que só o Senhor vai ser exaltado. E aí, se nós aqui pegarmos a Bíblia, tu tiver com a tua Bíblia, tu pegar Apocalipse 6, tu vai ver que você fala no capítulo 6 do livro de Apocalipse, a partir do versículo 12, falam de coisas que vão acontecer então. O sol vai se tornar, diz ali, o sol vai se tornar negro. A lua vai se tornar como sangue. As estrelas do céu vão cair. O céu vai se retirar. Depois fala que os reis, os grandes e os ricos e todos os homens eles vão se esconder nas cavernas, nas rochas, e vão dizer aos montes cair sobre nós. E aí eles vão temer, porque vai ser o grande dia da ira do Cordeiro. Então, se tu pegar essa passagem de 6 e fazer uma relação com Isaías 2, a partir do versículo 5, que fala sobre o dia que só o Senhor vai ser exaltado, que vai ser abatido todos os altivos, arrogantes, soberbos, presumidos, aqueles que se acham vão ser abatidos. Se tu fizer uma relação naquele capítulo 2 de Isaías, que diz que os homens vão se esconder nas fendas das rochas e vão se apavorar porque Deus vai vir para assombrar a terra e vai cair terror de Deus e os homens vão se desesperar, existe correlação, existe uma relação forte esse dia do Senhor. E também, se nós pegar o livro do profeta Joel, que ele escreve em 2:31, que ele fala que o sol vai se tornar em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande, terrível dia do Senhor. E aqui nós vemos que fala sobre o sol e sobre a lua. Então, é mais coerente que ele esteja nesse dia e que ele tenha visto esse dia do Senhor.
nós temos mais uma situação para analisar. Se tu pegar o Evangelho de João, no capítulo 21, existe uma situação em que Pedro se encontra com Jesus. E ele está com Jesus e ele olha para trás e ele vê João. E aí ele pergunta para o Senhor, e desse o que será? E aí Jesus disse, olha, se eu quero que ele fique, até que eu venha, o que te importa? Segue-me tu. E aí João disse, olha, se divulgou entre os irmãos que esse irmão não ia morrer, mas aí João já explica, não foi isso que Jesus disse. Jesus disse, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Aí João faz a correção, porque se divulgou já entre os irmãos que ele não ia morrer. E aqui nós vamos fazer uma relação também, porque ele é o último apóstolo que se encontra vivo. E ele está vivo e ele vai ter uma experiência. E ele, se tu analisar todo o livro de Apocalipse, chegar no 19, ele vê a volta do Senhor Jesus Cristo. Então ele fica vivo aqui para ver a vinda do Senhor. Porque ele vê a vinda do Senhor, ele contempla toda a história do fim. Então ele está vivo e aí, quem sabe, seja um cumprimento dessa palavra que o Senhor falou a Pedro no capítulo 21 do livro de João. Depois ele fala que ele ouve atrás dele uma grande voz como de trombeta, que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega. E aqui nós vamos ver também, nós vamos fazer uma parada para ver. Ele é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, quer dizer, o primeiro e o último. No versículo 8 diz que o Todo-Poderoso é o Alfa e o Ômega. E agora Jesus aqui, porque ele se vira para ver essa voz, para escutar, ele escuta atrás dele, e ele vai se virar para ver. E o que está dizendo essa voz? Eu sou o Alfa e o Ômega. Então, coisas pertinentes ao Deus Todo-Poderoso concernem também ao Deus Filho. Então, nesse versículo aqui, e em vários versículos desse capítulo, nós vamos ver a relação de muitas coisas que são ditas que se referem a Deus Pai, também se referem a Deus Filho, como agora, sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, que é o último, e nós vamos ver depois isso aí, que existe uma relação também. E aí nisso Jesus diz para ele, o que tu está vendo, o que tu vê, tu vai escrever num livro. E vai enviar esse livro. Então muitas vezes diz as cartas, mas na realidade ele vai escrever um livro e vai enviar esse livro. Não vai escrever um livro e vai enviar às igrejas um livro, contando todas as coisas que ele está vendo e que ele vai ver. E ele se vira para ver a voz que estava falando com ele. E aí primeira coisa, ele vê 7 castiçais de ouro. E aí nós estamos falando nós temos 7 igrejas, aí nós temos 7 castiçais. E os castiçais depois vai ser explicado que são as igrejas. E aí são castiçais de ouro, vai simbolizar o que? O valor da igreja. A preciosidade da igreja diante de Deus. No meio dos 7 castiçais, ele diz que um semelhante ao Filho do Homem. E aí se tu pegar esse que João está falando, esse um semelhante ao Filho do Homem, se tu pegar Daniel 7,13, diz, o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, e dirigiu-se ao ancião de dias, e é-lhe dado domínio, honra e reino. Então, o Filho do Homem é um título messiânico do Senhor Jesus Cristo. E João aqui tem uma particularidade, porque nós vamos ver, João andou com Jesus 3 anos. Ele tocou, ouviu Jesus, era um discípulo que tinha intimidade com o Senhor. Viu Jesus no Monte da Transfiguração, cheio de glória. Quando tu pegar também no Evangelho de João, no capítulo 20, que Pedro convida os discípulos para pescar. Ele diz, eu vou pescar. E ele nem convida, ele diz, eu vou pescar. E os discípulos, nós vamos contigo. E aí eles passam a noite toda e não conseguem pescar nada. E aí o Senhor aparece na praia e pergunta para eles se eles têm filhinhos, se vocês têm alguma coisa para comer. E eles dizem, não.
E aí Jesus diz, lancem a rede à direita do barco que vocês vão achar. E aí eles lançam e pegam uma grande pesca, mas João, na hora, ele já diz para Pedro, é o Senhor. Então ele reconheceu o Senhor, já nos outros não tinham reconhecido, mas ele, quando ele fala para Pedro, é o Senhor. E aqui ele vê Jesus glorificado, Jesus está cheio de glória, e ele não fala assim, olha, eu vi o Senhor Jesus Cristo, ele diz, um semelhante ao Filho do Homem. E aí é um título messiânico do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele começa a designar, primeiro ele começa com o vestuário, com a roupa, e ele diz que ele está com um vestido comprido. Ele está com um vestido até os pés, uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E aqui pode simbolizar o que está escrito em Êxodo 28:4, que é as vestes de um sumo sacerdote. Ele usava uma túnica, uma roupa comprida, uma túnica que cingia com um cinto de ouro. Pode estar simbolizando Jesus, o nosso grande sumo sacerdote de Hebreus 4:14, que diz, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, e em Hebreus 8:25 diz, vivendo sempre para interceder por eles, aquele que intercede por nós. Ele está no céu intercedendo por nós e vive para interceder por nós. Então ele é o nosso grande sumo sacerdote e, como diz em Hebreus, um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, aquele homem que não teve genealogia, nem pai, nem mãe. E é isso que diz no livro de Hebreus. Depois diz que a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca e como a neve. E aqui nós temos algo que se diz também no Deus Todo-Poderoso. Se tu pegar Daniel 7:9, fala sobre o cabelo do ancião de dias e o seu cabelo era branco como a pura lã. E aí mais uma semelhança aqui, diz a cabeça e os cabelos eram brancos como a lã branca e como a neve. Isaías 1:18, no capítulo 1, verso 18 e 19, diz, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, serão como branca neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, vão se tornar brancos como a lã. Aí nós vamos ver que vai simbolizar pureza. Não está corrompido. E esse branco aqui, do grego eleucon, é um branco resplandecente, um branco cheio de luz. Então, ele está resplandecente. Os seus olhos como chama de fogo e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E aqui nós vamos também fazer uma simbologia, que é interessante nós fazer a simbologia, porque aqui é juízo. É juízo para a igreja e juízo para os ímpios. Por quê? Seus olhos são como chama de fogo. Diz no livro de Hebreus, no capítulo 4:13, que nada está encoberto diante dele. Ele é onisciente, os seus olhos veem tudo, ele sabe tudo, ele conhece tudo. Nada está oculto, ninguém vai poder se ocultar do Senhor. E são olhos de chamas de fogo. Aí nós vamos para 1 Coríntios, no capítulo 3, que aí nós vamos ver por que é juízo. Diz assim em 1 Coríntios 3:13. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então, aqui fala sobre o fundamento que é Cristo, e sobre esse fundamento cada um vai edificar. Um vai edificar com ouro, com prata, com pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Mas quem vai provar vai ser o fogo. O fogo vai provar todas as coisas. E aí, se a obra que alguém edificou e o fogo provar permanecer, vai receber galardão. Agora, se não, se sofrer desse detrimento,
o tal vai ser salvo, todavia como pelo fogo. Então eu já havia falado no outro áudio. Todos vamos comparecer ante o tribunal de Cristo. E eu sempre gosto de lembrar isso aí. Isso é algo que não é falado. Talvez a gente ache que está salvo e acabou. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Nós somos salvos pelo nosso Senhor Jesus Cristo e somos feituras dele. Se tu pegar Efésios 2:10 diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então nós somos feitura sua, somos criados em Cristo Jesus para boas obras, e as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então não é nós vamos participar e comparecer do tribunal de Cristo e a tua obra vai ser provada, o que tu fez com a tua salvação. Lembra daquela passagem de Lucas 19? O Senhor ele vai tomar um reino e ele entrega Minas aos seus servos, mas depois ele pede conta. Então Deus vai nos tomar conta, vai nos pedir conta do que nós fizemos com a nossa vida, com a nossa salvação que ele nos deu. Então muitas vezes nós achamos assim: vamos na igreja, Bíblia embaixo do braço, está indo no culto, volta para casa, segue a sua vida. Mas nós temos que nos perceber que muitas vezes nós deixamos de buscar as coisas do alto e estamos buscando as coisas da terra. Nós nos esquecemos que nós temos que pensar nas coisas que são do alto, onde está Cristo. Se nós pegarmos Colossenses, no capítulo 3, diz assim a palavra de Deus: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Mas nós hoje estamos tão apegados às coisas da terra. Nós estamos vendo, e muitas vezes escutamos mensagem, e aí é só coisas da terra, é só pegar as coisas da terra, pensar nas coisas da terra, buscar como se as coisas do nosso reino estivessem aqui nesse mundo. Mas nós somos peregrinos e forasteiros, e nós vamos comparecer, e aí muitas vezes nós estamos buscando as coisas erradas. Enquanto nós devíamos estar buscando o reino de Deus, nós estamos buscando as coisas dessa terra. Nós temos que buscar as coisas de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então isso é bastante importante. Por quê? Porque o juízo começa pela casa de Deus. O juízo começa pela igreja. Anota aí na tua Bíblia, 1 Pedro 4,17. O juízo começa pela casa de Deus. E muitas vezes aí nós vamos entrar no que está escrito em Eclesiastes 8,11. Também isso aí tu anota na tua Bíblia. Eclesiastes 8,11. Salomão ele escreveu: porque não se executa logo o juízo sobre toda má obra, o coração do filho dos homens está inteiramente disposto a fazer o mal. Então o juízo não se executa logo, não é que não se executa, mas não se executa logo. Porque Deus é misericordioso e espera que nós venhamos a nos arrepender. Mas aí nós achamos que não vai acontecer nada, e em vez de nos arrependermos, nós estamos totalmente dispostos a seguir o nosso mau caminho. Então o juízo começa pela igreja. E aí nós vamos ser provados. E aí tu está acomodado, achando que só porque tu foi no culto com a Bíblia, voltou para casa, seguiu a tua vida, está tudo legal, tu está salvo. Não. A obra que tu está fazendo vai ser provada pelo fogo. E aí tu tem que ver com o que tu está edificando. Se tu está edificando com madeira, feno e palha, vai ser fogo consumidor, então o fogo consome. Agora, se for ouro, prata e pedra preciosa, aí não tem detrimento a tua obra, não perde o valor. Agora tu tem que ver com o que tu está edificando, se tu não te acomodou, se tu não está acomodadinho, se tu não está com as perninhas para cima. E aí o que a Bíblia diz? O nosso descanso não é aqui, nós somos forasteiro e peregrino, mas muitas vezes nós estamos vendo de tal maneira que nós queremos fazer o nosso paraíso é aqui na terra. E nós estamos buscando as coisas da terra. E aí eu não estou querendo dizer que tu seja uma pessoa alienada, não. Nós temos que viver, temos que trabalhar, temos que juntar, se Deus nos dá condição, amém? Mas nós não estamos buscando isso, nós estamos buscando
o reino de Deus e a sua justiça. E é óbvio que nós estamos na terra, mas o nosso coração está em Cristo Jesus, está no céu. E é isso que o livro de Apocalipse vai trazer para nós. Então, o juízo começa pela casa de Deus. Depois fala sobre os seus pés. E aí no espanhol, na Bíblia espanhol, fala que é bronze polido. E aí tu vai te dar conta também que no livro de Apocalipse, no capítulo 19, 15, diz que Jesus é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira de Deus. Então, com os seus pés ele vai pisar sobre os ímpios. Ele vai pisar e vai executar juízo sobre todos aqueles que não quiseram que ele reinasse sobre eles. E aí nós voltamos para Lucas 19. Ele vai executar juízo sobre todos aqueles que não querem e que não amam o Senhor Jesus Cristo. Depois nós vimos que a sua voz é como a voz de muitas águas. E aqui nós vamos ter de novo uma semelhança com o Deus Todo-Poderoso, porque em Ezequiel, se tu depois puder olhar, 43, versículo 2, fala sobre o Deus Todo-Poderoso, e aí diz que a sua voz é como a voz de muitas águas. E isso simboliza o quê? Autoridade, poder. Ele não é só o que sabe tudo, ele é o que tem todo o poder, o Todo-Poderoso. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e aí nós vamos ver lá, no versículo 20 desse mesmo capítulo, que as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. E aí nós seguimos sempre no 7, que é plenitude, finalização. São 7 anjos, e a Bíblia fala em Hebreus 1,14, que os anjos são espíritos ministradores e enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. E aí nós podemos fazer uma aplicação. Paramos aqui, abrimos um parênteses, vamos fazer uma aplicação. Os anjos são enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. E aqui fala que as 7 estrelas são os anjos da igreja. Quer dizer, simbolizando que são os pastores, os líderes da igreja. E aí do grego, essa palavra é ângelos, que significa mensageiro. E se nós vamos fazer uma aplicação, se os anjos são enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna, nós podemos aplicar que aqueles que estão na liderança e que estão cuidando do rebanho de Deus, eles estão a serviço, para servir em favor daqueles que vão herdar a salvação e a vida eterna. Agora, não é para servir a seu favor e nem é para ser servido o rebanho de Cristo. E muitas vezes vai ver que eles desprezam, aí não visitam a perdida, não buscam, não curam a machucada, não estão nem aí, só estão se preocupando com as gordas. Quer dizer, quem tem para dar merece honra, agora quem não tem nada é lançado para fora. E aí Deus vai pedir conta, o juízo começa pela casa de Deus. As pessoas estão brincando, achando que não vai dar nada. E aí o Senhor tem queixa contra esses pastores. Por quê? Porque muitas vezes os pobrezinhos são jogar quem não tem, ou é humilde, ou não tem condição, ou é pobre, muitas vezes ele sofre do descaso da igreja. E não é em todos os lugares, mas muitas vezes, como nós vemos que surgiram lobos cruéis, eles estão só preocupados com quem tem dinheiro, com quem é abastado. Esses aí recebem honra, recebem encargo. Agora, quem é humilde ou quem é pobre não recebe nada. E se não vem na igreja, parece que até fez um favor. Muitas vezes a gente vê uma pessoa, fica tempo na igreja e não recebe uma visita. E hoje, com esse advento que nós temos do celular, mandar uma mensagem, o mínimo. Sentimos tua falta, vou passar aí, precisa que vai orar por ti. Mas muitas vezes a gente vê que alguns casos de liderança que não está nem preocupado se os irmãos não estão vindo na igreja ou se alguém está passando necessidade, mas só estão preocupados com quem tem. Então é uma situação que nós temos que parar e refletir, porque o juízo começa pela casa de Deus. Depois ele segue e diz que da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios. E aqui é uma espada grande que corta pelos 2 lados. E com essa espada, diz que ele vai destruir todos os exércitos que vieram contra Israel. E isto vai achar em Apocalipse 19, 21. Também no capítulo 2, no versículo 16,
contra aqueles da igreja que não se arrependeram e que estão seguindo por um caminho errado, diz que vai batalhar com a espada da sua boca, que é uma espada aguda. Em Efésios 6,17, que diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus, que é com a sua palavra que ele vai exterminar todos os ímpios e todos aqueles que não se arrependeram. Nós vamos fazer um contraste aí, porque Isaías, quando fala do Cordeiro de Deus, ele diz: ele foi oprimido e afligido e não abriu a boca. Como ovelha muda, foi levado para o matadouro e sofreu toda a humilhação. E nós vamos ver que isso aconteceu nos evangelhos. Agora, por que ele não abriu a boca? Porque se ele abre a boca, ele mata todo mundo. Então é óbvio que o Cordeiro tinha que ficar mudo, porque ele, com a sua palavra, ele matava todo mundo. Tu pode analisar ali quando tu pegar em Mateus, quando Jesus é preso, e um dos discípulos, ele corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus, ele repreende e diz: não, coloca a tua espada. Tu pensa que nesse momento, se eu orasse ao Pai, o Pai não ia mandar mais de 12 legiões de anjos aqui? Mas não é assim. Agora é para se cumprir tudo o que está escrito acerca de mim, tem que se cumprir. Então Jesus não abriu a boca porque ele disse: não, é o que estava previsto. Era o que Deus tinha programado. E ele está seguindo o que Deus, Pai, havia determinado desde a eternidade, antes da fundação do mundo. Então, ele não abriu a boca. Ele disse: olha, se eu orasse agora aqui, deu, era fim para todo mundo. Então, ele não abriu a sua boca. Existe uma justificativa, uma razão. Se ele abre a boca, termina com todos. Só com a palavra da sua boca, ele exterminava todos aqueles seus adversários. Diz também que o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E aí nós podemos fazer uma alusão no Monte da Transfiguração. Quando ele se transfigura, o seu rosto se torna como o sol resplandecente. E aí no 17, João diz que quando viu isso, ele cai aos pés como morto. Ele não está morto, ele cai como se tivesse um sentido de como se estivesse morto, mas está vivo. E aí Jesus fala com ele: não temas, eu sou o primeiro e último. E aí nós vamos fazer mais uma relação com essa palavra, porque eu já tinha dito lá em cima que ele dizia no versículo 11, o primeiro e o derradeiro, que significa o primeiro e o último. E Isaías 44, versículo 6, fala sobre o Deus Pai: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Então, novamente, Jesus aqui, ele está pegando um atributo que é de Deus. Deus disse: eu sou o primeiro e eu sou o último. E Jesus disse: eu sou o primeiro e o último. Aí nós vamos fazer uma comunicação sobre a situação. Mas quem sabe tu já recebeu uma visita de algum testemunho de Jeová e eles vêm na tua casa e já dizem: não, Jesus não é Deus, porque só existe um Deus, é Jeová. Só tem um Deus. Não existe um Deus de 3 cabeças. E aí Jesus quebra os testemunhos de Jeová. Por quê? Porque se tu pegar João 10:30, diz assim: eu e o Pai somos um. Então é um só Deus, é um Deus trino, um único Deus manifestado em 3 pessoas. Então eles dizem: não, só tem um Deus. Sim, Jesus disse: eu e o Pai somos um. Então não somos 2, somos um. Então continua havendo um só Deus. E aqui por que nós vamos fazer uma aplicação? Porque ele é o primeiro e o último. E eu quero te levar lá para o Velho Testamento, no livro de Daniel. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele constrói uma estátua de ouro e ele quer que todo mundo adore. E aí nós temos Sadraque, Mesaque e Abednego que não adoram a estátua de ouro. E aí Nabucodonosor condena eles aí para a fornalha. E ele está irado e ele faz com que a fornalha se aqueça 7 vezes mais. De tal forma que os soldados que vão soltar os 3 jovens dentro da fornalha, eles morrem só pelo calor. E quando eles são lançados na fornalha, Nabucodonosor ele se assusta e diz assim: como assim? Nós não lançamos 3 jovens, 3 homens na fornalha, e eu vejo 4, e o 4º é semelhante ao Filho de Deus. Então Nabucodonosor ele vê Jesus lá dentro. E aí eu estou querendo só dizer essa aplicação, por quê? Porque Jesus, ele é o primeiro. Quando foi mandado os homens para a fornalha, Jesus já estava lá dentro. E por que eu estou dizendo que eu tenho certeza que Jesus já estava? Porque se eles entram os 3 sozinhos, eles morrem. Mas o que deu vida para eles é que Jesus já estava presente lá. E é quando Nabucodonosor manda ele sair,
Eles saem e Jesus permanece lá e sai por último. Por quê? Porque se Jesus sai primeiro e eles ficam, eles morrem. Então, o que eu quero que tu aplique na tua vida é que se tu está passando por uma situação de fornalha na tua vida, pode ter certeza que Jesus chegou primeiro. E ele vai sair por último. Ele já está presente. Quem sabe tu está passando uma situação terrível na tua vida, mas pode ter certeza que Jesus, ele chegou primeiro nessa fornalha. E tu está passando aperto, enfermidade, dor, desespero, achando que tu vai morrer. Mas Jesus, ele está presente, ele vai te dar vida. E ele vai te dar vitória. E ele vai te tirar da situação e depois ele vai sair. Porque aí você cumpre o que está escrito no Salmo 121. O Senhor é que te guarda. Ele guarda a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Depois no 18 Jesus diz, eu vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. E aí eles, amém, isso é a verdade clara e cristalina, quer dizer, eu fui morto, mas eu estou vivo, e agora diz, eu estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, 55. Onde está a morte do teu aguilhão? Onde está o inferno? Ó inferno, a tua vitória. Então, quando Jesus é morto, o inferno bateu palma, gritou, rejubilou. Satanás, seus anjos te davam um tapinha nos braços. Até aí, ó, deu, ganhamos. Só que ao terceiro dia, Jesus ressuscita. E no livro de Hebreus diz que pela sua morte ele aniquilou aquele que tinha império da morte, a saber, o diabo. Então, ao invés de Jesus, deles terem tido vitória, Jesus, ele sai vitorioso. Ele venceu. E aí ele diz, eu tenho a chave da morte e do inferno. Então Jesus, ele vem e ele está trazendo a chave, mostrando simbolicamente a sua vitória. Ele tomou a chave da morte e do inferno e ele traz as chaves como símbolo da sua vitória. E aí ele fala no 19, escreve as coisas que tem visto. Então o que ele tem visto? Tem visto a Cristo glorificado, ao nosso Senhor, amado Senhor Jesus Cristo, cheio de toda a glória, resplandecente em glória. E Jesus quer que ele escreva sobre isso. E as coisas que são são as coisas concernentes à igreja, que se encontram no capítulo 2 e 3. E as coisas, e as que depois dessas vão de acontecer. E aí nós temos que entender que a igreja, após a igreja sair da terra, e o rapto da igreja acontecer, que essa é a chave de todo, a peça do quebra-cabeça, todas as coisas vão acontecer rapidamente. Então nós estamos esperando o arrebatamento da igreja. E aí Deus vai mostrar os 7 anos da tribulação, vai mostrar para João os 1000 anos do reinado de Cristo no milênio, e aí vai mostrar até o final, nova terra, Jerusalém descendo do céu, o fim de todas as coisas e o início. Aí no 20 Jesus explica sobre o mistério das 7 estrelas e das 7 estrelas. Dos 7 castiçais e das 7 estrelas, perdão. Dos 7 castiçais e das 7 estrelas ele explica os mistérios no último versículo do capítulo 1. Então aqui nós acabamos essa parte. Espero que tu tenha aprendido. Se ficou com alguma dúvida, que tu mande a mensagem da tua dúvida, tua incerteza, se tu não entendeu, se não compreendeu, se tu te confundiu, manda uma mensagem, se tu quer acrescentar alguma coisa também, não vai ser muito bem recebida. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pedimos que a tua bênção se manifeste na nossa vida, e que o teu Espírito Santo, Senhor, esteja sempre à nossa frente, para que nós possamos aprender cada vez mais de ti, através do nome santo de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. E tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.